Parashá dessa semana, Parashá Re'eh, ela ensina para a gente uma importante lei em relação a kashrut, as leis alimentares do povo judeu. A Parashá Re'eh ensina para a gente a proibição da gente ingerir sangue. Então está escrito, os nossos sábios explicam que a alma do animal ela está no sangue e por isso é proibido a gente ingerir o sangue. Isso vai ter implicações na prática. Toda a preparação da carne para ser consumida, ela tem que passar por um processo para retirar todo o sangue que está absorvido nessa carne, ou através de um processo de salgamento, ou através de outros processos no fogo, mas o importante é que a gente vai consumir essa carne sem o sangue, e na verdade não é a primeira vez na Torá que aparece a proibição da gente ingerir o sangue. Várias vezes a Torá repete essa proibição de ingerir sangue, e quando a Torá ela repete muitas vezes a mesma lei, significa que isso é uma lei importante para a nossa vida. Mas tem uma contradição muito grande se a gente olhar para a nossa história. Muitas vezes o povo judeu ele foi acusado de uma maneira mentirosa, falsas acusações chamadas libelos de sangue, que os judeus eles raptavam crianças não judias para tirar, para beber o sangue delas, para usar o sangue dessas crianças na fabricação de matzot. Todas essas acusações, esses libelos de sangue, infelizmente causaram perseguições, pogromim, destruição, morte, expulsões do povo judeu. Como pode ser que os outros povos, eles sempre acusavam a gente de cometer alguma coisa que a nossa Torá, ela repete muitas vezes, que é uma coisa abominável, a ingestão do sangue. Então, qual é a lógica deles estarem suspeitando que a gente está ingerindo sangue humano quando a Torá ela vem proibir de uma forma tão forte a ingestão do sangue? Então fala o Rav Elhanan Wasserman, Hashem Yikom Damo, ele ensina para a gente que quando uma coisa é muito ilógica, quando uma coisa não tem como a gente entender qual é a explicação lógica, é um sinal muito forte que aqui a gente tem a mão do Criador do mundo. Deus, ele está chamando a atenção de alguma coisa especial do povo judeu relacionado com o sangue. Então o Rav Elhanan Wasserman, ele ensina para a gente que o sangue, ele aparece de uma maneira muito importante na Torá em dois eventos. O primeiro evento, a gente sabe do Yosef, os irmãos dele têm muita inveja dele, apesar de serem tzadikim muito grandes, mas eles chegam a conclusões erradas que o Yosef não é uma boa pessoa e eles acabam vendendo o Yosef. No primeiro momento eles queriam matar o próprio irmão, eles atiram ele num poço e acabam no final das contas vendendo ele. E para convencer o pai que o Yosef ele morreu atacado por um animal, eles pegam a roupa que o pai tinha dado para o Yosef, eles rasgam toda a roupa e eles mergulham no sangue de um animal e eles mostram para o pai e falam: pai, olha, você reconhece esse casaco é do seu filho Yosef? Então essa é a primeira vez que a Torá ela está dando uma importância especial para o sangue. A segunda vez que a Torá ela vem falar sobre o sangue é justamente na saída do Egito, antes da última praga, a morte dos primogênitos. A Torá fala que o povo judeu, eles fizeram o Korban Pesach, o sacrifício de Pesach, e eles mergulharam o feixe de uma planta chamada isopo. É uma planta que quando você reúne várias plantas dela, vira como se fosse um pincel. Eles mergulharam esse feixe de isopo, essa união de isopo, e eles passaram isso nas portas de casa, nos batentes de casa, e pelo mérito do Korban, pelo mérito desse sangue, Deus ele saltou as casas e ele salvou os judeus da praga da morte dos primogênitos. Então a gente vê interessante, a primeira vez que a Torá está ressaltando sobre o sangue, está falando sobre o ódio gratuito, o ódio à desunião, os irmãos querendo matar um dos irmãos, querendo vender ele como escravo. Mas a segunda vez que está falando sobre sangue, está falando justamente o contrário. Está falando da união, todo o povo junto, quer dizer, primeiro a união do povo cumprindo uma mitzvah, e depois no próprio isopo, para pintar as portas, o isopo tem que estar junto, tem que estar unido.
a Torá está chamando a atenção. Quando a gente é acusado do libelo de sangue, a Torá quer ensinar para a gente. Da mesma maneira que o sangue, ele pode representar a desunião, ele pode representar o ódio, o sangue também pode representar a união do povo judeu, também pode representar o povo judeu juntos fazendo mitzvot, o povo judeu se ajudando e, na verdade, todos os problemas que a gente tem, todos os inimigos que a gente tem no mundo, não tem nenhum inimigo maior do que a desunião, as brigas, a falta de amor dentro do povo judeu. Conta uma história que estava tendo uma vez uma empresa quis oferecer para os gerentes da empresa uma oportunidade de uma atividade, todo mundo junto. Eles foram para o campo passar um dia fazendo um curso de sobrevivência na selva. Então, o instrutor começou a ensinar para eles como construir uma jangada, como derrubar árvores, como conseguir se virar uma pessoa que está perdido numa floresta e, de repente, teve uma competição. Todo mundo foi dividido em 3 grupos e eles vão ter agora o objetivo de até 4 horas eles precisam atravessar um rio. Mas não parecia muito justa essa competição. O primeiro grupo, eles receberam tambores, eles receberam madeira, eles receberam corda, eles receberam remos. O segundo grupo recebeu um pouquinho de madeira, mas não tinha tambor nenhum, não tinha remo, um pouquinho de linha, não tinha nem corda. E o terceiro grupo não recebeu nada. Eles vão ter que se virar com o que eles encontrarem na floresta. E assim começou a competição. Primeiro grupo, todo mundo dando risada, com tambores, com cordas, com madeira. Em meia hora tinha uma jangada pronta, uma jangada firme. Eles atravessaram o rio. Meia hora depois, eles estavam comemorando a vitória do outro lado. Segundo grupo teve um pouco mais de dificuldade, a linha arrebentava e eles tentavam amarrar, a travessia foi difícil, algumas vezes eles caíam da jangada, mas depois de 2h30 de muita luta, eles conseguiram chegar do outro lado, também ficaram felizes, não foram os últimos. Mas o terceiro grupo foi um desastre, eles conseguiram pegar um pouquinho de madeira, mas não conseguiam atravessar, teve um que quase se afogou. Depois de 4 horas, eles não tinham conseguido atravessar o rio. Então o instrutor voltou depois das 4 horas, estava lá o primeiro grupo comemorando, o segundo grupo também está feliz que eles conseguiram atravessar, e o instrutor avisou, aqui todo mundo perdeu. Falou, como assim? A gente conseguiu em meia hora. Falou, vocês não escutaram as regras. As regras do jogo era, vocês têm 4 horas para atravessar o rio. Vocês, todo mundo, cada grupo deveria ter pensado no outro. Aquele que recebeu muitos materiais, por que não pensou em doar um pouquinho para quem recebeu menos? Por que não se ajudaram? Por que não trabalharam juntos? A meta da brincadeira era todo mundo atravessar e vocês perderam. Esse é o maior inimigo do povo judeu, quando a gente tem desunião, quando a gente não se ajuda, quando tem brigas, quando tem ódio gratuito. E a única maneira da gente acabar com todas as perseguições, com todos os ataques, com todo o antissemitismo, é quando tiver união, quando juntos a gente trabalhar para chegar no nosso objetivo, cumprir as mitzvot e trazer para esse mundo muitas coisas boas e que isso de verdade vai fazer uma grande diferença. Shabbat Shalom.